ser sucesso, vai ser muito, muito gostosa de eu falar para vocês como que está a situação do mercado. A gente teve uma queda drástica do Bitcoin no dia de ontem, muito pela questão geopolítica, que foi um recrudescimento, um aquecimento do conflito, né, geopolítico entre Estados Unidos e Irã no dia de ontem. E hoje a gente vai atualizar vocês na questão não só do preço, tá? Porque investidor inteligente não fica correndo atrás de candle. A gente vai ver o que investidores institucionais do Smart Money faz de verdade, tá? Muito boa noite, então. Quintou, somos nós. Hoje o Bitcoin se recupera, o pessoal respira aliviado, porque no dia que cai, minhas mensagens privadas ficam extremamente engarrafadas. E tem gente que eu consigo responder, tem gente que eu não consigo, me perdoem, tá? Quando eu não responder vocês, não é porque eu não quero, é porque eu não tive como mesmo. Então, bora lá. Então, ontem o Bitcoin caiu, como eu já falei para vocês, caiu forte, mas hoje ele já voltou a subir, está sendo negociado agora nos 63.200 dólares. E, como sempre, as manchetes ontem foram eficazes, foram bem rápidas. Falaram que foi motivo guerra do Oriente Médio. Eu acredito que tem, sim, a sua contribuição para essa queda, né? O petróleo disparou, né? Muito em decorrência do conflito do Oriente Médio, que a gente sabe que o petróleo ele é usado como uma arma ali, né? O petróleo estando menos disponível para ser entregue mundo afora, ele tende a subir o preço. Foi isso que a gente viu com o barril do Brent ontem. Então, o petróleo disparando, ele também dá um sinal muito mais perigoso, que eu vou contar para vocês logo, daqui a pouco, do que simplesmente esse impacto no presente, tá? E a gente viu também o dólar ontem se fortalecendo acima dos 101 pontos no indicador que eu gosto de olhar com vocês, que é o DXY. E, como sempre, né, gente, muitas manchetes decretaram o fim do ciclo do Bitcoin. Bitcoin acabou, Bitcoin morreu. Isso aí acontece há 16 anos, tá? Para quem está acompanhando o Bitcoin, não é de hoje que o Bitcoin, coitado, se desvive. Ele é desvivido pelo mercado. E ontem foi o dia dele desviver e hoje ele renasceu das cinzas. Ele foi a fênix. Então, o mercado, ele raramente, gente, se move pelas razões que aparecem nas manchetes. É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque muita gente se apavorou para vender ontem, num momento de medo, né? Da questão geopolítica ficou mais tensa e fica com medo e já vende, tá? Mas existe um detalhe que quase ninguém está olhando direito. E ele muda completamente como você lê esses movimentos, tá bom? Por quê, gente? Porque as manchetes, elas explicam o que aconteceu. Elas, geralmente, quando elas saem, o fato já aconteceu, né? Então, o dinheiro institucional, ele não precifica o que aconteceu. Ele é movido por expectativas, porque é pelo que vai acontecer. E entre essas duas características, né, de quem se move pela manchete e o mercado que se move pela expectativa de futuro, gente, é um abismo imenso, né? E é sobre esse abismo que a gente vai falar hoje. Não é para a gente adivinhar o próximo movimento, mas é para responder uma pergunta muito útil para todo mundo que é investidor, tá? O mercado, ele realmente mudou de direção ou somente mudou de narrativa? O que vocês acreditam? Pode colocar aí no chat, eu não vou ler agora, mas eu vou ler daqui a pouco, quando encerrar, principalmente no YouTube, que eu não estou tendo acesso ao chat, tá? Então, o mercado mudou realmente de direção? Ele, acredito eu, que só mudou de narrativa. Tá? Mas vamos deixar essa resposta pro fim da live, para ficar bem clara, porque quem gerencia patrimônio, gente, fica de olho em um driver, em um ponto muito mais sensível do mercado,
né? Enquanto as redes discutem que o Bitcoin caiu, que tem uma vela vermelha enorme no mercado, os grandes gestores de capital, eles olham outra coisa, tá? Eles olham o quê, gente? A liquidez global. Vocês sabem o que é liquidez global? A liquidez global, gente, é aquela oferta de grana, de capital no mercado, tá? Então, traduzindo, né? Então, eles olham, além da liquidez global, o fluxo institucional, os derivativos, o custo do dinheiro. Para quem não sabe, dinheiro também é uma mercadoria. Então, investidor institucional, ele olha quanto esse dinheiro está custando. E quem dita o custo do dinheiro globalmente, gente? A taxa de juros americana. Não é a taxa de juros do Brasil. Apesar dela estar alta, o dinheiro está custando caro no Brasil, os investidores internacionais, o smart money que a gente fala, as grandes gestoras, elas olham a taxa de juros americana, tá bom? Além disso, ela olha a questão geopolítica, né? Que impactou ontem o preço, com certeza, foi um dos pontos, e a inflação, que também é regulada por essa mesma taxa de juros americana. E hoje eu vou te mostrar o filme completo, né, do movimento, não só a foto. Por quê? Porque quem acompanha preço vê uma foto. O estrategista, o investidor institucional, o investidor gestor de capital, ele olha o oceano inteiro. A gente vai aprender a navegar nesse oceano comigo, com a Sheila aqui, né? Então, gente, esquece preço por instante, esquece. Quando a gente tira o ruído, a gente começa a ver a força real que está movendo o preço do Bitcoin, petróleo, dólar, ouro, bolso, ao mesmo tempo. Quando a gente esquece do preço. Por quê? Vou falar para vocês. Bom, hoje a gente sabe que o ativo Bitcoin, ele não está mais navegando sozinho. Hoje ele navega dentro desse oceano chamado liquidez global, tá? E quando a corrente muda, todos os ativos eles respondem de uma certa forma, né? E foi isso que a gente viu ontem. Atenção lá no Estreito de Hormuz, na questão do Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, a gente viu o petróleo subindo, né? A gente viu uma expectativa de quê? De inflação aumentada. Por quê? Porque, gente, o petróleo está em tudo, tá? Ele está em todas as questões de logística, de entregas, né, de mercadorias, de nossos próprios veículos, locomoção, ele está em tudo. Então, o petróleo mais caro, ele vai encarecer toda uma cadeia de suprimentos, toda uma cadeia produtiva, né? E o Bitcoin primeiro caindo e depois se recuperou, depois daquele baque de ontem, né? A diferença entre reagir e entender está aqui. Agora a gente vai responder 5 perguntas que o investidor institucional, investidor de gestão de patrimônio, o investidor que constrói patrimônio faz, tá? O que realmente aconteceu? Por que os institucionais, que são hoje no Bitcoin representados pelos ETFs à vista, chamado ETFs Spot, o que esses institucionais estão fazendo quando o preço cai? O que vocês acham que eles estão fazendo, né? Qual que é o papel do dólar e do tesouro americano? E qual que é o papel da geopolítica para impactar esses ativos? Quais são os 3 cenários? A quarta pergunta é: quais os 3 cenários prováveis que a gente pode ver no ativo Bitcoin? E a pergunta final: se a gente tem um medo dominando nesse momento, o que o varejo está fazendo e o que o institucional está fazendo? A gente vai responder essas perguntas ao decorrer dessa live aqui agora, né? Primeiro, a gente vai direto no fato. Fato, Bitcoin ontem testou suporte, né? E com essa escalada geopolítica, ele caiu forte, mas hoje ele já se mostrou resiliente, recuperado, né? Subiu a coroa de novo e tá na casa daqueles 63 mil que eu falei. Ontem ele foi, beijar ali os 61 mil dólares, né? E a gente sabia que tinha um suporte bastante forte na região dos 60 mil. O que é suporte? É uma região que o preço cai e
as pessoas têm memórias, elas entendem que ali é um preço interessante. Então, essa região é defendida pelos compradores. Logo, é difícil dele passar, né? De ele romper abaixo do suporte. Porém, é de se observar, mas ele não. A gente observou que ele foi forte, resiliente, como todos nós devemos ser, e hoje se recuperou. Né? Enquanto isso, a gente viu o petróleo pressionando, né? O petróleo bastante elevado devido às tensões do Oriente Médio. A gente viu ontem um DXY que ganhou bastante força, tá operando na região de 101 pontos, coisa que a gente não via há meses. Ele voltou para tomar força no mercado. A gente viu com isso o dólar forte, petróleo caro, gera o alarme. Qual que é o alarme? Inflação, tá? Se o dólar tá caro, se o petróleo tá caro, tudo tende a encarecer. É uma cascata, é uma cadeia de aumento de preços. Isso gera inflação e esse é um dos principais índices que o investidor global usa, né, para medir a inflação global, a inflação dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos dita qual é o preço do dinheiro. Ela estando elevada, e eles acreditam que nesse momento ela está elevada de fato. O Fed está operando com a taxa de juros entre 3,75 e 3,5. É uma faixa. Eu esqueci a faixa exata. Mas, gente, nos Estados Unidos, eles não são acostumados com esse tipo de taxa. Lá é 1%, e olhe lá. E a gente está num período que é desafiador para os Estados Unidos, porque essa inflação está batendo a porta muito devido àquela questão, daquela doença. Ela é decorrência, essa inflação é decorrência daquele período, né, em que houve bastante subsídio governamental, enfim. Né? Então, a gente também tem a Bolsa Americana, nesse momento, sob pressão, caindo os principais índices, como o Nasdaq e S&P 500. Tá? O Bitcoin não foi isolado ontem. Mas nada disso é coincidência, tá, gente? É a mesma história contada de ângulos diferentes. A escalada no Irã, no Estreito de Hormuz, ele reacendeu o risco de o que a gente fala de supply shock, um choque de suprimento, ou seja, vai ficar mais difícil acessar o petróleo, né? Esse é o supply shock. Isso aí pode causar uma parada global, se não tiver petróleo disponível para o mundo inteiro. E também sinaliza um petróleo mais caro, né? E o petróleo mais caro, como eu já falei, alimenta a inflação. E inflação mais persistente significa juros altos por mais tempo. E juros altos por mais tempo significa dinheiro mais caro, o que reduz o quê, gente? O apetite ao risco dos investidores globais. A oferta de dinheiro no mundo também cai porque os juros são o preço do dinheiro, né? E o dinheiro também é uma mercadoria. Entenderam? É uma cadeia, né? Então, aqui foi um ponto que ninguém está comentando. Gente, eu vou comentar, eu não vi, né? Eu escrevi hoje na carta patrimonial. Quem ainda não acessou, é só ir lá no Substack da Sheila Invest, cadastrar o e-mail e você recebe o meu artigo diretamente, gratuitamente, no seu e-mail. Eu escrevi sobre esse tema, gente, é os ETFs de Bitcoin, tá? Na verdade, o tema que eu escrevi na carta patrimonial dessa semana foi sobre o ETF, né? Qual que é a diferença, grande diferença entre ETF e Bitcoin? Será que o ETF é mesmo seguro? Então, depois vocês leem lá. Não vamos falar de ETF, de ETF, mas o da carta patrimonial tem uma abordagem diferente do que eu vou falar aqui agora, tá? Então, o pessoal não está falando muito disso. Os ETFs à vista de Bitcoin, que foram regulamentados em 2024 lá nos Estados Unidos e que provocou a entrada oficial do capital institucional nesse mercado,
né? Esses ETFs não tiveram grandes saídas nesse momento de pânico. Eles estão registrando fluxo misto, ou seja, entra e sai. Realização de lucro com aporte. Tá um fluxo misto. Porém, teve entrada pontual recente. Após 10 dias de retiradas, a gente viu entrada institucional recente quando o mercado estava mais abaixo ainda no índice de medo extremo, tá? Que é o Fear and Greed Index, que eu já mostrei várias vezes aqui no YouTube. Quem não viu meu vídeo sobre o Fear and Greed, tem vídeo no YouTube sobre esse indicador que é incrível para a gente ver a emoção do mercado, tá? O Fear and Greed Index, ele mede como que está o sentimento em relação a medo, pânico, geralmente o preço está caindo, o mercado entra em pânico, e a euforia, quando o preço está subindo, a galera fica eufórica, começa a comprar na alta, né? Então, tem duas vertentes do medo e ganância que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? O que a gente percebeu? Mesmo em extremo medo, o mercado institucional não abandonou a tese do Bitcoin. Ele apenas reduziu a velocidade, mas tivemos aportes pontuais. Isso eu consigo ver aqui no site chama Fairsight, tá? Eu tô com os inflows aqui que chama inflows de Bitcoin, que é o capital que entrou, tá? Então, junho a gente teve mais retirada de capital, mas entrou julho, capital institucional voltou a acumular. A gente teve bastante entrada de capital no Bitcoin via esse instrumento financeiro que a gente chama ETF, que é o Exchange Traded Fund, os ETFs, eles são instrumentos financeiros que você investe em Bitcoin de forma indireta por meio desses papéis. Você tem um recibo que vai acompanhar o preço do Bitcoin. Você não tem o Bitcoin de fato. Essa é a grande diferença e eu escrevi sobre isso no Substack hoje, na newsletter, que é só você acessar o Substack Sheila Invest e colocar seu e-mail que você recebe essa análise sobre os ETFs de Bitcoin não serem a mesma coisa que você comprar Bitcoin, tá bom? Então, é exatamente essa diferença entre preço e fluxo que separa quem reage de quem se posiciona, tá bom? A gente permanece com fluxo de capital em Bitcoin via institucional. Esse é o ponto que eu não vi as pessoas falando, tá? Agora vamos falar de outro ponto mais delicado também, que o mercado não fala muito, mas é uma realidade, que chama derivativos, tá? A gente vai fazer uma conexão entre os derivativos e a liquidez. Vamos abrir essa caixa preta aqui. Muita gente não fala sobre isso, são poucas pessoas que eu vi falando sobre derivativos, tá? No Brasil, inclusive, é proibido, né, a gente fazer alavancagem em Bitcoin em corretoras, mas tem quem faça, né? A gente sabe que faz, enfim. Então, a gente viu ontem teve uma limpeza clássica de alavancagem. Muita posição comprada excessiva foi liquidada, o que ampliou a queda de ontem. E hoje, com a recuperação, parte dessa pressão vendedora, ela reduziu. As pessoas voltaram a comprar porque entenderam que era um preço bacana para voltar a fazer aportes no Bitcoin. Então, o preço hoje subiu, porque o preço nada mais é, gente, do que uma batalha entre as pessoas que estão comprando e as pessoas que estão vendendo, né? A gente fala os ursos e os touros. O mercado, ele não procura só o preço, gente. Eu já vou bater nessa tecla para vocês. Eles procuram ver liquidez. Quando existe excesso de alavancagem, qualquer notícia ruim vira um gatilho forte, tá? Isso explica boa parte do movimento de ontem. Notícia geopolítica ruim encontrou o mercado apertado, o preço caiu rápido. E hoje já mostra sinais de estabilização. E, ao mesmo tempo, os ETFs eles continuam mostrando que o capital institucional de longo prazo não fugiu. E isso mantém a tese de investimento em Bitcoin com uma estrutura intacta. Então, gente, fica mais evidente ainda que eu estou resumindo, eu não falei de open interest, de funding rate, porque eu não quero que fique chata essa live.
mas eu analisei ontem esses funding rates e realmente teve uma liquidação. Quando tem muita gente alavancada apostando em alta, o mercado enxerga ali com a liquidez. Por quê? Quem que é liquidado ali apostando em alta é obrigado a recomprar o ativo. Ou, no caso da alta, a vender o ativo. Perdão, tá? Quando tá alavancado, pensando na baixa, que ele é obrigado a comprar. Ele é obrigado a vender o ativo e ele vai ficando cada vez mais baixo o preço. Depois eu vou ter que fazer de novo isso, né, para vocês entenderem. Eu até confundi, porque eu falei que eu não ia falar de funding rate, não ia falar de open interest e acabei entrando no assunto. Enfim, a força invisível por trás de tudo isso, ela continua sendo a macroeconomia, a força invisível para a volatilidade do preço, tá? É a macroeconomia americana. E vocês sabem que eu tenho o curso chamado Hackeando os Ciclos do Bitcoin, que é um precinho muito amigo, tá? Tá lá na Hotmart, e ele fala justamente dessa conexão entre a macroeconomia americana e o Bitcoin de forma detalhada. Se vocês quiserem ter isso para o resto da vida de vocês, tá lá, né? Não, é bem bacana. E eu falo justamente como o Bitcoin ele caminha ainda muito próximo à macroeconomia americana. O que está acontecendo na questão macro americana reflete bastante no Bitcoin, tá? O mercado ele não reagiu só à guerra. Ontem ele reagiu à pergunta: o dinheiro vai continuar caro por mais tempo? Porque, como eu falei para vocês, o dinheiro está caro devido à taxa de juros americana, que está elevada. Então, taxa de juros americana elevada, com dólar elevado, com os tesouros americanos elevados, eles têm uma sedução para o capital institucional. Qual que é essa sedução? É que, gente, o dinheiro tá bom ali. Para que eu vou correr risco de colocar meu dinheiro em Bitcoin? Obrigada, Fátima. Muito obrigada. Por que eu vou colocar meu dinheiro em um ativo de risco? Se o dólar está alto, se o tesouro americano está alto, eu posso deixar meu ativo em renda fixa, meu capital em renda fixa, né? Então, as pessoas correm ainda para o dólar como um movimento psicológico que já marca, né, em momentos de incerteza, e deixam o dinheiro parado em renda fixa atrelado a uma taxa de juros que eles, né, é considerada alta, e o capital ele retrai no mercado. E a liquidez, que é o oceano em que todos os ativos navegam, essa liquidez ela é reduzida, tá? Então, gente, esse momento de incerteza causado ainda pela questão geopolítica do conflito Irã-Estados Unidos provoca isso, uma corrida para o dólar, corrida para investimentos em renda fixa americana, e a gente tem uma expectativa de inflação que sobe, né? E aponta para um ambiente que ele é mais seletivo ao risco. É o que eu falei para vocês. Se tem uma taxa de juros alta aqui nos Estados Unidos, se o dólar está forte, para que eu vou jogar meu dinheiro em ativos que são considerados de risco, como a própria Bolsa Americana, com os índices dela, Nasdaq S&P 500, que dá para a gente investir no Brasil, inclusive, né? Via ETF, inclusive, que esses são índices, né? O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A Nasdaq tem as empresas de tecnologia concentrada, né? Enfim, nós vamos vendo uma fuga do capital, gente, dos ativos de risco para os safe havens, né? Os ativos considerados historicamente mais seguros. E essa diferença muda completamente a notícia, tá? E outra coisa, quem constrói patrimônio não é informação, gente. A gente tem a informação, a gente precisa filtrar e analisar. E entender a informação pela perspectiva do grande capital, não como sardinhas, não como varejo, não como pessoas físicas, tá? Porque informação não constrói patrimônio. O que constrói patrimônio é decisão, tá? Então, agora, gente, eu vou falar dos cenários do Bitcoin. Por quê?
é assim que o investidor estrategista faz, e não o investidor emocional. O investidor emocional, ele vai de acordo com o gráfico, né? Se você ficar muito preso ao gráfico, é uma montanha russa mesmo. Mas quando você faz um zoom out, senta e estuda, você vê que não é bem assim. Já vou contar para vocês eu sou fofoqueira, né? A minha concepção, qual que é o cenário que eu acredito? Antes de falar os 3 cenários, eu já vou contar o cenário mais provável que eu já falei segunda-feira no quadro Radar Bitcoin aqui no YouTube, tá? E eu falei na live de terça-feira na piscina no TikTok. Então, eu acredito, nesse momento, que o Bitcoin vai continuar se movimentando dentro de uma faixa de preço estreita. Qual que é essa faixa de preço estreita? Entre os 60 mil, onde a gente tem um suporte de preço, e os 65 mil dólares, onde a gente tem uma resistência, tá? Então, essa oscilação, ela vai ocorrer enquanto essa questão geopolítica ela não se resolve, tá? Então, a gente está com ambiente, que eu falo, ambiente de range de alta seletividade. O que é isso? O preço está caminhando dentro de um bloco ali, né, numa lateralização, numa consolidação. E não se iludam, institucionais estão comprando dips, pela análise que eu fiz, tá? Então, esse é o cenário que eu acredito mais provável, né? E investidores institucionais, eles atuam com probabilidades, com cenários, eles não torcem para um lado só, eles não torcem que o preço vai só cair ou o preço vai só subir. Eles ficam ali na maciota, tá bom? Então, agora eu vou falar os 3 cenários. O meu vocês já sabem, ele vai continuar consolidando, mas vou falar de novo desse cenário, a porcentagem que eu acredito, que é minha, né? Que eu acredito. Só um instante que eu vou beber uma água, gente. Vou até mudar aqui. A empolgada, né? A empolgada do Bitcoin. Empolgo mesmo, gente. Isso aqui, se tem uma coisa que me empolgo, é falar de mercado. Eu acho isso delicioso, gostoso, maravilhoso. Eu brinco que mulher gosta de dinheiro, então vamos estudar o dinheiro, né? Então, gente, o primeiro cenário que pode acontecer são 3, tá? Sempre são 3. Vocês, como investidores, estrategistas que acompanham a Sheila Invest, tem que estar preparado para 3 cenários, tá bom? Eu não vou responder agora o chat, gente, porque eu estou em 2 lives consecutivas, tá? Então, o cenário 1 seria o cenário altista, né? Esse será cenário de altista, gente, alta com L. Os livros chamam cenário altista quando o cenário é de alta de preço. E como seria esse cenário de alta de preço para o Bitcoin? Ele seria desencadeado por uma desescalada, por uma tranquilidade maior na questão geopolítica, onde a gente tem os Estados Unidos, né, no conflito com o Irã, no Oriente Médio. A gente teria, dessa forma, o conflito já se resolvendo, a gente teria estabilização do dólar e a gente tinha uma entrada de capital entrando em ETF. Nesse cenário, que seria um cenário menos guerra, mais estabilização do dólar e uma continuidade de entrada de ETF, 3 coisas que seria um cenário de alta, a gente teria o Bitcoin na casa ali dos 66 a 68 mil. Então, rompendo a resistência dos 65 mil, que eu acredito que ele vai ficar dentro, tá? Agora, o segundo cenário de baixa, cenário baixista, tá? Como que esse cenário aconteceria? O cenário de baixa de preço do Bitcoin? Com a nova escalada do conflito, a gente teria, né, preços de petróleo pressionando, a gente teria um ganho adicional de fortalecimento do dólar, que seria um dólar alto, mais persistente. E aí, no cenário baixista, a gente poderia tocar o suporte dos 60 mil dólares e talvez romper e chegar até os 58 mil dólares. Esse é o segundo cenário, tá? E o meu cenário, como falei, é a consolidação. Essa consolidação entre 60 e 65 mil dólares.
tá? Enquanto isso tudo não tiver um movimento direcional, que a gente fala. O movimento direcional pode ser recuperar uma tendência de alta ou desabar ali na tendência de baixa do curto prazo. E isso é possível, gente, tanto para cima quanto para baixo. Só que a gente está numa tendência de baixa de curto prazo por causa do próprio ciclo do ativo. O ciclo do Bitcoin se encontra agora em bear market, o mercado dos ursos, em que os vendedores estão operando, né? E a gente sabe historicamente que a história não se repete, mas ela rima que após atingida uma alta histórica, e isso aconteceu em outubro de 2025, de 12 a 14 meses após essa alta histórica, a gente tem o fundo do ciclo, isso historicamente, né? Como eu falei, a história não se repete, mas ela rima. Então, é possível a gente ainda ver um Bitcoin mais abaixo? É um cenário possível, tá bom? Então, mas a grande pergunta não é qual cenário vai acontecer. Não é. É que, independente do cenário, qual é o seu processo de decisão? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Vocês estão preparados para todos esses 3 cenários? Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, do fundo do meu coração. Muita gente me procura querendo ficar rico rápido. Gente, ninguém fica rico rápido, a menos que tenha uma mega sorte de ganhar na Mega Sena, né? E muitas pessoas, historicamente também, que ganham na Mega Sena, não conseguem ficar ricas muito tempo, porque elas acabam depredando o patrimônio, né? O dinheiro que elas ganharam. As maiores fortunas não foram feitas por quem acertou previsões, tá? Por quem acertou o que vai acontecer amanhã. As maiores fortunas, elas foram feitas por quem desenvolveu um processo robusto o suficiente para tomar boas decisões e sobreviver no mercado. Tá bom? Então, gente, é uma questão de ter clareza nas suas decisões. E se você também acredita que investir é muito mais sobre clareza do que emoção, eu tenho um link no YouTube, na descrição do vídeo, para você se aplicar à mentoria. E eu já peço para vocês deixarem um like para mim, tá bom? E muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite de quinta-feira. Eu vou falar aqui com o pessoal do TikTok agora, porque eu não estou tendo acesso ao YouTube, gente. Eu não estou tendo acesso ao chat do YouTube, infelizmente. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo hoje, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube. A gente volta amanhã. Quero convidar vocês amanhã. Amanhã eu vou ver se eu resolvo esse problema do chat para a gente falar do livro Psicologia Financeira, capítulo 18, tá bom? E eu vou continuar aqui no TikTok, porque eu estou conseguindo ver o chat. Um beijo. Até amanhã para a gente fazer essa live maravilhosa. Obrigada por quem tem me acompanhado até agora. Então, pessoal,